E será que o Comic Market Brasil 2026 conseguiu superar a sua primeira edição? E aí galera, meu nome é Jason Santos, sou autor de mangás já faz muitos anos e eu estive tanto no Comic Market Brasil 2025 quanto no Comic Market Brasil 2026, ambos por convite do Thiago Spiked, que é o idealizador do evento e grande amigo aí de longa data, que tem aqui o canal Crass Conversa no YouTube, com certeza vocês sabem, né, quem ele é. Eu sempre pensei que a segunda edição do Comic Market Brasil, ela tinha um desafio muito maior do que a primeira, porque querendo ou não, por mais que começar um evento do zero seja com certeza muito desafiador por parte da equipe de produção, etc e tudo mais, né, porque você nunca fez algo e aí você precisa fazer aquilo pela primeira vez, eu acredito que do ponto de vista de público, a segunda edição ela é mais desafiadora, porque a primeira edição ela tem um fator muito forte de novidade, então muita gente vai querer ir para ver qual que é da parada. Depois que vai a primeira vez, perde-se um pouco daquele fator novidade, e aí você tem que conquistar a galera basicamente na força de quão bom foi a sua primeira edição. Eu acho que o Comic Market Brasil, ele conseguiu acertar exatamente nisso, porque a primeira edição foi tão boa que, pelo menos do meu ponto de vista como participante ali do evento, na área de artistas, etc, e vendo, pareceu que sim, foi um sucesso esse ano também e teve mais público do que na primeira edição. Antes de continuar com o vídeo, deixa eu só avisar vocês que a campanha do Card Game de Hooligan tá rolando e eu conto com o seu apoio para poder realizar esse projeto. Esse é um dos projetos mais ousados que eu já fiz, adaptar completamente o universo do meu mangá para um jogo de cartas. Eu particularmente gosto muito de board games, jogo muitos board games. Eu gostaria de expandir o universo da comunidade de criadores de mangá para a comunidade de quem ama e gosta de board game. Então, se você curte jogar jogos de cartas aí, dá uma conferida na campanha de Hooligan, o link tá aqui na descrição, me dá uma força lá pra gente conseguir realizar esse projeto com a qualidade que ele merece. Como eu disse, do meu ponto de vista, o evento estava ainda mais cheio, o que eu tenho que dizer que foi uma surpresa, não porque eu duvidava do evento, mas porque São Paulo resolveu nos dar uma baita de uma chuva logo no horário de abertura do evento. No ano passado eu tinha ido de manhã, né, no sábado de manhã, saí da minha cidade, acordei aqui umas 5 horas da manhã e fui direto, mas dessa vez eu fui na sexta-feira para garantir que eu não ia me atrasar. E quando eu acordei eu vi que tinha rolado ali uma pequena chuva à noite e o espaço do evento ele é muito aberto, né, ele tem muita área aberta e eu já fiquei meio preocupado, porque eu sei que obviamente no evento você monta as coisas no dia anterior, né, você não vai montar no dia que o evento vai abrir. E se eu já tinha ficado preocupado com a garoa que tinha dado de madrugada, quando começou a cair um verdadeiro toró, no sábado ali por volta das 8h30 da manhã ali, mais ou menos, aí foi que eu fiquei desesperado, eu só conseguia pensar, meu Deus, o Thiago deve estar tendo um ataque cardíaco agora. Isso porque o evento abria 9 horas, então era perto da abertura do evento e o mundo tava caindo. Em São Paulo chegou a dar alerta da Defesa Civil avisando, né, para evacuar certas áreas e se abrigar, etc, porque tava com um risco de enchente. E de fato, se a chuva continuasse naquele nível, a gente podia dar o evento como descartado, né, porque é impossível alguém sequer chegar no evento. Eu tava num hotel que ficava literalmente 5 minutos de caminhada do evento e era impossível sair do hotel naquelas condições, ainda mais porque a gente tava com os mangás, etc, né, coisa que não poderia molhar. Inclusive, um dos alunos do meu curso que tava indo pro evento tava na fila e teve que se abrigar lá da chuva. Que bom que ele conseguiu achar um telhadinho lá e não se molhou. Então, Brenão, que bom que você conseguiu ali se abrigar. O lance é que, felizmente, isso foi só um susto. E ali, por volta das 9 horas, a chuva deu uma amenizada. E aí eu saí correndo do hotel para conseguir chegar no evento a tempo. Já tava uma fila, já tava a galera se organizando. E, felizmente, pelo que eu fiquei sabendo, não, nada foi estragado e tal. Só o stand da Pentel que acabou molhando um pouco ali, né? Porque né, é a área aberta, não tem muito o que fazer, mas fiquei muito feliz que realmente não estragou outros stands, né? E tal. E claro que é uma pena pro stand da Pentel, mas aparentemente não estragou nada de verdade, só realmente molhou, mas foi algo resolvível, então. Mas fico feliz que deu tudo certo, apesar desse grande susto que a gente tomou. E de repente abriu um sol e foi um lindo dia e o evento ficou lotado. Eu tenho certeza que todo mundo pôde aproveitar muito ali. Da minha parte, o que eu posso dizer é que, novamente, eu mal consegui parar, recebendo gente o tempo inteiro, então minha mesa estava sempre cheia, o que foi muito legal. Encontrei e reencontrei vários alunos do meu curso Jornada do Mangaka BR, o que foi incrível. Eu queria ter tirado foto com todos eles, mas eu acho que alguns já tinham ido embora ali, quando eu acabei tendo essa ideia, então tirei algumas fotos separadas ali de 2 núcleos, mas com certeza eu tinha mais de 10 alunos do Jornada lá. Inclusive, tinha aluno do Jornada que estava com mesa e, obviamente, não poderia vir tirar foto, porque a mesa também estava cheia, felizmente. E para além dos alunos do Jornada, encontrei vários aqui dos inscritos do canal, das pessoas que me acompanham, inclusive tinha vários artistas lá que eram inscritos e são inscritos aqui do canal, fiquei muito feliz de encontrar eles. Vários me pararam enquanto eu tava passando pela frente da mesa deles e tal, e foi incrível.
Fui presenteado também com vários mangás ali desses inscritos. Eu não tenho como dizer o quão legal é receber esse reconhecimento ali estando no evento, e é diferente daquilo que eu sinto em qualquer outro evento de anime, ou que eu fui com mesa em qualquer outro evento. O Comic Market, ele tem uma energia diferente, ele tem uma vibe diferente, e é incrível o quanto voltar do Comic Market me dá um gás novo pra continuar fazendo tudo que eu tô fazendo, assim. É realmente um evento que ele recarrega suas baterias, porque a gente sabe o quão difícil é fazer quadrinho, é fazer mangá no Brasil, né? Você tem que estar lutando constantemente contra a desmotivação e contra a dificuldade de que cerca a gente para fazer esse tipo de produção aqui, né? A gente fala sobre isso o tempo inteiro, né? Na semana passada eu fiz um vídeo falando sobre o buraco onde a gente tá e o quão difícil vai ser escalar esse buraco para realmente ver a luz do sol. E o Comic Market Brasil, eu acredito que era o intuito do Thiago quando ele idealizou esse evento, e ele tá conseguindo, com sucesso, realizar esse intuito, que é dar esse gás para os artistas continuarem, e as ferramentas para que eles tenham essa capacidade de continuar até que finalmente a gente consiga ver essa luz do sol. E se no ano passado a gente teve a participação através de videochamada de um mangaka, esse ano eles dobraram a aposta e trouxeram de fato um mangaka, o Hideki Tsuji, para estar em loco no evento pessoalmente. Ele fez várias entrevistas, ele participou dos palcos e ele também foi visitando ali, passando em cada mesa do Artist Challenge. Então eu tive a chance ali de conhecer ele pessoalmente, o que foi uma honra. Claro que foi só por um pequeno tempo, porque ele tinha mais de 70 mesas, né, se eu não me engano, de artistas para passar ali, mas foi muito legal ter essa oportunidade. Quase que eu não filmo, sorte que o Vitão tava na minha mesa nesse momento. Eu rapidamente entreguei o celular ali na mão dele e falei, cara, filma aí pra mim e tal. E aí ele filmou. Brigadão, Vitão. Você salvou aí pra eu ter essa filmagem e poder guardar aqui pra sempre. Inclusive, o Vitão tava lá na minha mesa e ele jogou junto com o Arlen e com o Mauch a versão beta aqui, né, de teste do card game de Hooligan, e ele gostou, cara. Até agora eu tenho recebido um feedback muito positivo de todo mundo que jogou. Fico feliz, o jogo tá funcionando, tá dando certo. Lembrando que a gente tá em campanha, o link tá aqui na descrição. No domingo foi a minha Masterclass de Storyboard. Eu tenho que dizer que eu tive um pequeno problema ali com o material da sala, né? Então o cabo da TV resolveu desconectar e aí levou um bom tempo para conseguir arrumar e fazer o computador da sala conectar na TV para poder exibir o slide pra galera, né? Também tava com falta ali de apagador e de caneta pro quadro, né? Mas isso daí rapidamente conseguiram arranjar e a aula seguiu. Foi uma aula muito boa, teve mais de 20 pessoas na minha Masterclass, o que pra mim foi uma honra, assim, e foi até uma surpresa, né? Como eu já tinha feito a mesma temática da Masterclass no ano passado, eu achei que talvez esse ano a gente teria menos inscrições nela. Eu fiz exatamente o mesmo tema por conta disso, como são várias Masterclass que estão rolando, inclusive Masterclass rolando ao mesmo tempo. A ideia era que quem conseguiu pegar o Learning e fazer a minha Masterclass no ano passado não precisasse fazer ela de novo, né? A ideia era manter o tema exatamente para que as pessoas pudessem ficar mais livre para fazer outras Masterclasses. Então, por conta disso, eu achei que ia ter menos gente, mas não, a sala estava cheia. Muito obrigado para todo mundo que participou, né? Apesar desses probleminhas que a gente teve ali no começo, eu espero que tenha sido uma Masterclass muito útil, que tenha ajudado vocês aí a fazer o storyboard do seu mangá. E foi no domingo que eu consegui andar um pouco mais, só que acontece que depois de atender toda a galera, quando eu fui andar, a maior parte dos stands já estava fechado, né? Eu já estava encerrando ali as suas atividades, então eu acho que a coisa que eu mais posso reclamar do Comic Market Brasil é que ele se passa na nossa realidade e não num universo alternativo onde a gente consegue se multiplicar e estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Porque eu queria muito estar na minha mesa atendendo as pessoas que vinham falar comigo, ao mesmo tempo que eu também queria estar participando de algumas aulas do Learning, porque uma coisa que eles fizeram muito legal nessa edição é que os artistas do Artist Challenge podiam participar do Learning desde que tivesse vaga ali, desde que tivesse espaço. E cara, tinha tantas aulas que eu queria poder fazer, mas que simplesmente não tinha condição de eu deixar a minha mesa pelo período de uma aula ou mais de uma aula. E além disso, eu também queria passar nos stands e conversar com tanta gente ali. Tinha tantas empresas, tantos grupos legais. Infelizmente eu não consegui por conta de estar sempre correndo, de estar sendo parado para tirar foto e tudo mais, o que, novamente, eu não tô reclamando disso de modo nenhum. Foi muito legal, é muito incrível essa experiência, como eu disse, receber esse reconhecimento pelo seu trabalho é uma coisa sensacional, assim. A tristeza é realmente só que não dá para ser dois, não dá para fazer isso e ao mesmo tempo ir nos stands. Inclusive, a Apoia-se me convidou pra ir lá no stand deles pra gente bater um papo e eu acabei não conseguindo ir. Quando eu fui, o stand já tava fechado, então é uma pena. Eu peço mil desculpas pra galera da Apoia se estiver vendo esse vídeo aqui. Tô completamente aberto aí pra gente, de repente, marcar uma reunião pra gente conseguir conversar. Fico muito triste realmente não ter conseguido passar lá.
Entre outros, eu queria ter falado com a galera da Caricária, que Hooligan acabou de ser publicado lá. Felizmente eu consegui falar com a galera da Ink Webtoons. Muito legal, foi bem no finalzinho também ali que eu consegui falar com eles. Felizmente também consegui falar com o Cristiano da XP Pen, também foi ali no finalzinho. Ele até me deu esse pen holder que tá aqui do meu lado, cara, ó que coisinha linda. Eu recebi aqui de presente, fiquei muito, muito feliz. Eu tava com a camiseta da XP Pen lá no sábado, aí ele reconheceu a camiseta e tal, a gente conversou um pouco. Com quem eu pude falar, cara, foi muito legal e é por isso que eu fico tão triste de não ter conseguido falar com mais pessoas, né? Tinha a galera do Estúdio Magma lá ali, faz impressão 3D também. Muito legal, queria muito ter falado com eles. O Caio veio me indicar o trabalho deles pra de repente produzir uns figures ou algumas coisas legais aí de Hooligan, de repente de Makai Meio. Enfim, teria sido muito melhor poder ter trocado essa ideia lá, né? Eu diria que realmente, assim, a única parte realmente que eu tenho que reclamar do CMB aqui, eu não posso estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, cara. O evento é incrível, é sensacional mesmo. Uma coisa que eu já tinha falado no vídeo sobre o CMB de 2025 e que eu reitero aqui no de 2026 é que o público do evento, ele é diferenciado porque ele é um público que ele tá ali para acompanhar e para ver artistas brasileiros e ver obras brasileiras. E também é um público muito engajado nos seus próprios projetos. Então, esse ano eu vi mais gente, além só de quem quer fazer quadrinhos, mas mais pessoas que estão, vamos dizer assim, permeando esse meio. Então, eu vi grupos de dubladores, eu vi vários grupos de animadores, gente fazendo games. Então, o evento esse ano, eu percebi que ele conseguiu expandir para promover outras obras e outras produções brasileiras ali, que obviamente tem o quadrinho também como uma base, ou a arte e a ilustração como uma base, acho que principalmente a arte como uma base muito forte, mas que estão permeando outros meios. Além das empresas do business, né? Que a gente também viu no ano passado, dessa vez tinham outras empresas de jogos, tinha uma área de jogos ali de board game que eu queria muito ter ido para conversar também com alguns estúdios para apresentar o projeto do card game de Hooligan, que infelizmente eu também acabei não conseguindo ir. Então é muita coisa legal para fazer no evento e eu diria que pouco tempo hábil para fazer. Ainda assim, eu diria que não é interessante o evento ele se prolongar para mais dias, ir para segunda ou para sexta-feira. Eu acho que o final de semana ele fica bem legal. Eu acho que pro público, para quem vai como público, consegue aproveitar bastante coisa nesses 2 dias. E eu acho que o fato de eu não ter conseguido aproveitar tanto essas coisas por estar na mesa atendendo as pessoas é exatamente um sinal disso, de que as pessoas conseguem ir e conversar e ter um tempo, porque elas levam portfólio, elas levam seus projetos para apresentar. E isso faz com que não seja só uma passagem ali bazarista na mesa de chega, compra e tchau, mas que a gente conversa, que a gente faz amizade, que a gente troca experiência e isso acaba fazendo com que o evento ele seja um pouco mais aconchegante, um pouco mais familiar e não só um grande mercadão. E isso é muito legal. Teve várias apresentações no palco também que eu não consigo participar e acompanhar, mas eu sei que foram muito legais. Teve a apresentação de animações brasileiras, o que é incrível, mas uma iniciativa muito boa. E uma outra iniciativa excelente foi patrocinar o álbum da LQN, né? O Bernardo tinha comentado sobre fazer um álbum da Copa com personagens brasileiros e ele queria de alguma forma conseguir fazer esse álbum ser algo físico mesmo, né, para você realmente pegar as figurinhas e colar no álbum. E a galera do CMB abraçou a ideia, patrocinou. E esse álbum tava lá e isso foi muito legal. Essa foi uma ideia excelente, foi um dos projetos mais criativos que eu já vi. Eu recebi o meu aqui, tô muito feliz. Eu espero que um projeto parecido ou algo assim continue rolando nos próximos anos, porque eu acho que é algo que promove muito e faz com que o evento seja muito mais interativo. As pessoas irem até as mesas para receber as figurinhas dos artistas, etc. Eu sinto que tem alguma coisa aí para fazer algo diferente do que qualquer evento já fez aqui no Brasil. Tinham cosplayers lá também de personagens brasileiros e eu fico imaginando que uma ideia muito legal para uma terceira edição do CMB era promover um concurso cosplay só de personagens brasileiros, onde a regra é você fazer de personagens brasileiros, seria algo inovador e a galera do cosplay é uma galera muito engajada e muito forte também, então eu acho que seria um público muito interessante para também quebrar essa barreira e trazer eles para acompanhar obras brasileiras. Eu acho que seria muito, muito legal isso se for viável para uma terceira edição. E por fim, eu quero falar sobre o encerramento, que, cara, foi sensacional. A gente teve direito a um show de rock com músicas de anime. E além disso, a gente teve o discurso do Thiago, né? A gente teve isso também no de 2025. Eu achei muito legal esse momento onde a gente senta ali no auditório para ouvir os idealizadores do evento comentando sobre como que foi, como que o evento tem se saído. Então é um momento que você fica muito próximo ali de quem tá criando aquele evento, que faz com que
pra mim, pelo menos, mostra o quanto a gente tá participando daquilo e o quanto o evento, apesar de um evento grande envolvendo várias pessoas, ele também é um evento muito familiar, onde quem tá fazendo o evento tá próximo, também é um artista, também entende onde a gente tá e o que a gente tá sentindo. O Thiago fez um discurso ali e contou uma história também junto com o Hideki Tsuji no palco, e eu tenho que dizer que derramei algumas lágrimas ali ouvindo aquela história, porque é algo que mexe muito comigo. Eu não sei se essa parte do discurso ela foi gravada, se ela vai ser transmitida em algum lugar. Eu torço pra que sim, porque eu acredito que é algo que vários outros artistas vão se emocionar e vão se identificar também com essa parte. E caso não tenha sido, bem, é uma coisa que eu vou guardar sempre no meu coração e que eu cheguei a comentar com o Thiago ali depois que o evento encerrou mesmo. Foi algo que eu falei pro Thiago que, independente do tamanho que o CMB fique no futuro, que, sei lá, se possível ele nunca deixe de subir no palco nesse final e trocar uma ideia mais sincera com a galera, porque eu acho que é isso que faz o CMB ser diferente. Faz ele não parecer só um evento feito por engravatados ali pra extrair dinheiro de uma comunidade, mas sim realmente algo mais pessoal, algo mais íntimo. É pra mim um grande diferencial desse evento em relação aos outros. Eu não sei se isso vai ser possível caso o CMB chegue no tamanho de uma CCXP, e a gente torce muito pra que ele chegue nesse tamanho, mas é algo que, pelo menos pra mim ali naquele momento, um pouco emocionado pelo discurso, eu falei pra ele que eu gostaria que pudesse se manter com o tempo. O evento tá confirmado pra 2027, também no período de agosto ali, então muito provavelmente vai ser numa data muito parecida com a que foi esse ano, então já dá pra você se programar, você tem um ano pra se programar aí pra de repente fazer o seu mangá, ou pelo menos garantir a sua passagem pra estar em São Paulo nesses dias. Eles sempre fazem parceria com um hotel ali, então o hotel acaba tendo um baita de um desconto para quem tá indo pro evento, inclusive, pelo que ficamos sabendo, esse ano eles venderam todos, né? Assim, todos os quartos do hotel ficaram ocupados pela galera do CMB, então tenho certeza que o hotel também ficou bem feliz aí com essa parceria. Muito legal ver que tudo isso tá dando muito certo. E muito mais legal ainda saber que eu tô fazendo parte disso de alguma forma. Muito obrigado pra você que assistiu até aqui, muito obrigado, Thiago, por ter me convidado aí pro CMB mais esse ano, e conta comigo pra todos os anos que você precisar, o que eu puder fazer pra ajudar esse evento a continuar acontecendo e continuar sendo sucesso. Pode crer que eu vou fazer com toda a minha força. Deixe seu like para dar aquela força pro canal e nos vemos em um próximo vídeo, e espero nos vemos pessoalmente em 2027 no CMB. Falou!